Amigas, amigos, olá! O governador Tarcísio conseguiu, retirou a última favela do centro de São Paulo na semana passada. Acordo realizado entre o governo federal, o governo do estado de São Paulo e também com a participação da prefeitura da cidade de São Paulo. Houve então um acordo para a saída definitiva dos últimos moradores da chamada favela do Moinho. Houve quem comemorasse esse acordo. O governo do estado de São Paulo comemorou, assim como a prefeitura, mas também portais de esquerda, meios de imprensa de esquerda também comemoraram, dizendo que o governo federal, quando ele entrou, resolveu o problema, contemplou segurança financeira para as famílias no processo. Eu não vejo dessa forma. É um processo lamentável de gestão da administração pública nos seus diferentes níveis para o problema da moradia, para a questão da moradia nas grandes cidades brasileiras, evidenciando mais uma vez a falta de democratização do acesso ao solo urbano, que prioriza necessidades econômicas, que prioriza grandes investimentos e não prioriza as pessoas, em especial se elas são de renda reduzida. Vamos tentar no vídeo de hoje trabalhar alguns aspectos relacionados a este problema da falta da democracia no acesso ao espaço urbano, especificamente no que diz respeito à remoção da favela do Moinho. Primeiro, o que é favela? Eu posso usar a denominação favela, ou seria essa denominação uma denominação feia, politicamente incorreta? Bom, ela já foi. Até recentemente, o IBGE tinha a opção de utilização de uma outra expressão supostamente mais objetiva. O IBGE passou a utilizar aglomerado subnormal para a definição daquilo que popularmente se chamava de favela. Mais recentemente, agora nos anos 2020, o IBGE voltou atrás e voltou a utilizar a expressão favela ou comunidade urbana, inclusive porque passou a existir uma afirmação de identidade, de cultura dessas comunidades, de cultura favelada, e consequentemente não há que se omitir a denominação. Então sim, são áreas de favelas ou áreas de comunidades urbanas. E como o IBGE define isso? Vejamos, nós temos aqui do site do IBGE predominância de domicílios com graus diferenciados de insegurança jurídica. Esse é o ponto mais fundamental. A casinha onde eu moro, a casinha onde vocês que estão ouvindo provavelmente moram, é uma casinha na qual houve regularização pela prefeitura. Então nós temos um terreno em um bairro que foi organizado a partir do poder público, a partir da prefeitura, e consequentemente existe o registro desse imóvel. Será que as pessoas que moram em favelas têm esta mesma condição? Não, porque é uma ocupação espontânea. Eu gosto de utilizar essa palavra e não ocupação ilegal, tal qual, por exemplo, a gente já sabe um pouquinho mais a não utilização dessa expressão para imigrantes. O imigrante é indocumentado, ele não é ilegal. A pessoa não é ilegal intrinsecamente, né? Assim como o favelado, ele não tem uma ocupação ilegal da área, ele tem uma ocupação espontânea, não houve regularização desta ocupação pelo poder público. E ainda mais, temos outras características que, junto com esta, definem a condição de favela. Além da insegurança jurídica, mais o quê? Ausência ou oferta incompleta de serviços públicos, predominância de edificações, arruamento e infraestrutura que usualmente são autoproduzidos ou se orientam por parâmetros urbanísticos e construtivos distintos dos definidos pelos órgãos públicos, localização em área com restrição à ocupação definida pela legislação ambiental ou urbanística. Isso definiria, então, para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a favela ou comunidade urbana. E onde se encontra a favela do Moinho, que se tornou uma área em maior evidência ao longo da semana passada? Nós temos aqui o mapa da região metropolitana de São Paulo e a seta está indicando um pontinho vermelho da favela do Moinho. Aqui, ampliando, melhorando a definição, nós temos a indicação da favela do Moinho e aqui na nossa imagem de satélite, nós temos aquela área, né, à esquerda da imagem, que aparece com vegetação, e uma área análoga. Ela é uma área cercada por avenida e por duas linhas férreas, né? Então essas áreas de contornos mais amplos são linhas férreas e essa outra área à esquerda de limite é uma avenida, tá certo? A gente já vai retomar isso, e isto seria uma das justificativas para a suposta necessidade de remoção das pessoas dessa região. Bom, e como é que essa favela do Moinho se formou?
Bom, ela se forma dentro da lógica de não contemplação das necessidades das populações em políticas habitacionais, as políticas habitacionais precárias. E nesse caso, essa favela se formou a partir dos anos 1970, 1980. O que aconteceu nos anos 1970? Final dos anos 1970. Desativação do Moinho Matarazzo no processo de desindustrialização da cidade de São Paulo, dentro do processo de desindustrialização. E aí aparece uma peculiaridade: essa área era uma área de moinho de processamento de alimentos. Os alimentos chegavam no interior de São Paulo através de estradas de ferro e eram processados, entre outros, por exemplo, em rações animais, através do moinho Matarazzo e depois distribuição para a cidade de São Paulo ou para outras regiões. O Moinho Matarazzo foi desativado dentro da lógica de desindustrialização do centro. O centro da cidade passou a ter uma função muito mais habitacional ou comercial no setor de serviços do que de produção industrial. Só que daí aparece um bolsão, digamos, buraco negro, onde era a região da atividade industrial. Porque você tem atividade industrial e você tem necessidades relacionadas à indústria, entre outros sistemas de transporte, como eu acabei de falar, a linha férrea que abastecia o Moinho Matarazzo, mas é uma infraestrutura de transporte relacionada com as necessidades industriais e não com a necessidade do setor de serviços ou de habitação. E, portanto, quando a indústria fecha na região, aquela área, que é uma área significativa, uma área industrial, ela não é uma área devida a uma ocupação imediata por outras atividades, em especial por conta do problema do abastecimento do setor de transporte. Consequentemente, se forma, como eu disse, esse buraco negro dentro da cidade. É claro que isso não precisaria acontecer. Se houvesse maior organização e pressão desde a sociedade civil, nós teríamos condições legais e institucionais de uma reurbanização mais rápida dessas regiões, mas não é o que acontece. E muito pelo contrário, nós temos no Brasil a falta desta pressão, inclusive no que diz respeito às políticas habitacionais. Como resultado, a partir dos anos 1970 e 1980, esta área começou a ser desocupada pela indústria e reocupada por populações sem moradia, principalmente a partir do final dos anos 1980, o viaduto Engenheiro Orlando Murgel. Então, aquela condição clássica embaixo do viaduto, as pessoas começarem a fazer habitações precárias, teria sido então a origem da favela do Moinho lá nos anos 1980. Nos anos 2000 nós temos problemas jurídicos que estão relacionados com o fechamento das indústrias Matarazzo e a posse definitiva do terreno. A posse definitiva acaba nas mãos do governo federal, mas há famílias que estão ocupando esta região. E já começa, portanto, o imbróglio jurídico, que tem uma primeira condição de vantagem aparente para as famílias. Nós temos aqui o juiz Marcos Lunardelli, juiz federal, que concedeu uma posse para as famílias até a resolução dos problemas jurídicos, com vistas à reurbanização da região e a transformação desta área favelada em uma área de bairro propriamente. Então, com a decisão judicial, as pessoas não poderiam ser removidas desta área até a solução jurídica definitiva. Entretanto, há problemas nos anos 2000 e 2010, aumento do interesse do setor público, veiculando interesses corporativos na região. O setor público alega demandar a área para obras de estações de trem, para transporte urbano a partir dessa região e também a transformação da região da favela do Moinho em parque. E também a pressão de interesses imobiliários sobre esta região, não apenas da favela do Moinho propriamente, mas o seu entorno, Bom Retiro, Santa Cecília e assim por diante. Dentro deste contexto de aumento de pressões, aconteceu com a favela do Moinho aquilo que acontece em várias favelas no Brasil. Há interesses imobiliários nessa região e, de repente, a favela pega fogo, né? Incêndios espontâneos, é incrível. Em 2011 e 2012, esses incêndios destruíram grandes quantidades de casas e levou à retirada de uma grande quantidade de moradores da região. Essa saída de moradores foi também um recurso de enfraquecimento político da comunidade do Moinho,
Porque antes havia mais gentes exercendo pressão, mais gentes que aparecem na imprensa pressionando as autoridades contra os interesses corporativos com vistas à reurbanização e fixação dessas populações. Reduzindo a quantidade de gentes, reduz a pressão das populações em si, reduz a pressão social em relação ao setor público. E daí nós termos o desembocar disto na semana passada, o acordo final de retirada das últimas pessoas da favela do Moinho. Mas o poder público pode fazer essa retirada? Está marcado aqui, olha só, pode, mas não deve. Pode, mas não deve por quê? Porque, como eu estava sugerindo ao longo do vídeo até agora, nós encontramos a necessidade de reurbanização dessas regiões. Inclusive, há recursos que são destinados para essa finalidade. Vejam aqui a manchete da Agência Brasil. Senado aprova recursos para regularizar favelas em área de invasão em dezembro de 2024. Não existe apenas o plano diretor das cidades, existem, nesse caso, recursos que são direcionados especificamente para esse processo de regularização de favelas. Potencialidade de regularização de favelas. A favela do Moinho está numa zona especial de interesse social, segundo o próprio plano diretor da cidade de São Paulo. Então, na região na qual se encontra a favela do Moinho, essa região é uma zona especial de interesse social. Zona especial de interesse social trabalha também na lógica de regularização fundiária com vistas à transformação de favela em área de bairro. Bom, então dá para fazer esse processo. Mas na verdade o governo do estado de São Paulo passou a questionar isso mais recentemente. Questionar por quê? Laudo do Corpo de Bombeiros recomendando a retirada imediata dos moradores sob risco de novos incêndios. Pressão do Ministério Público pela retirada das pessoas da favela do Moinho e ainda o governo do estado de São Paulo, que alega haver bases do PCC para abastecimento das cracolândias na favela do Moinho. Esses são argumentos que são laudados, né? Então eles acabam tendo um suposto respaldo técnico, mas eles não deixam de ser passíveis de diferentes críticas. Por exemplo, a ideia de o Corpo de Bombeiros recomendar a retirada das pessoas. E por que isso? Porque lembra do que eu falei há pouco, né? A região industrial que não tem infraestrutura para fixação de moradias e comércio. Tem uma entrada na favela do Moinho que é muito estreita, que é muito reduzida e não passam carros de bombeiros maiores na região, além de ser uma área de urbanização espontânea e, portanto, não tem condição de maior segurança em relação à prevenção de incêndios. Daí a recomendação do Corpo de Bombeiros. Agora, como isso pode ser corrigido? Ora, isso é corrigido através de reurbanização com assentamento efetivo dessas pessoas na própria região. Então, tem um risco? Tem. Isso pode ser corrigido através de obras públicas. Agora, o governo de São Paulo alega que tem uma ligação entre o Moinho e o PCC, a favela do Moinho e o PCC no abastecimento da Cracolândia. Eu coloquei aqui para vocês uma imagem de uma reportagem da TVT News sobre áreas onde são registrados uso de crack na cidade de São Paulo, aqui na região metropolitana, que é a cidade de São Paulo. Vejam, está extremamente espalhado. É a patética política de repressão contra o uso do crack sem um entendimento mais amplo, um entendimento holístico acerca do problema e que espalha este problema de usuários do crack por toda a cidade de São Paulo. Será que é o Moinho que está abastecendo todas essas regiões? Ah, mas o Moinho abastece tal Cracolândia. Então, isto é culpa da favela do Moinho? Isto é argumento para a retirada das pessoas da favela do Moinho? Não me parece. E, de novo, se utiliza o argumento da criminalidade, que é um estigma. Então, se estigmatiza o favelado como criminoso e daí justificando a remoção. Aquele que não é estigmatizado como criminoso é estigmatizado como o coitado que está envolto na criminalidade do PCC. Há uma outra abordagem. É um Estado que não cuida da criminalidade, é um Estado que não se apropria efetivamente dos espaços, inclusive urbanos, e que gera essa exposição.
quando é gerada essa exposição, ao invés de o Estado corrigir esses problemas, não, ele expulsa as pessoas dessas regiões originais de moradia, o que traduz uma ação do poder público, aparentemente para a região, dentro da lógica de gentrificação. E o que é mesmo gentrificação? Temos aqui um esqueminha bem básico e a gente pode inserir o moinho nesse esqueminha básico. Gentrificação é a ideia de a região que era inóspita para as necessidades do capital se tornar novamente uma área atrativa para o capital. E o que nos mostra o esqueminha? Olha só, no canto superior esquerdo, abandono. Ocorre a degradação dos serviços básicos, educação, saúde, etc., em uma área pobre e degradada da cidade. Não precisa ser uma área pobre e degradada, pode ser uma área de ocupação espontânea, onde de fato as pessoas vivem, áreas pobres, favelas, em precárias condições socioeconômicas. Passamos para estigmatização. Os grandes meios de comunicação denunciam a pobreza e a insegurança. De novo, a PCC, né? PCC e Moinho. Ah, coitadinhos, eles vivem numa área pobre, coitadinhos, eles vivem expostos ao PCC, tá? A gente vai para a próxima etapa, que é especulação. Dentro de um contexto de custo mais baixo destes terrenos, que estão estigmatizados dada a ideia de criminalidade e pobreza, que tem serviços precários, o terreno fica baratinho e é atrativo para compra, especulação imobiliária. O capital adquire terrenos na região. A gente vai para a próxima etapa. Encarecimento. Sobe o custo de vida devido à revitalização, circuito cultural, etc. Opa, não apenas o capital compra os terrenos, como o Estado passa a fazer as obras necessárias, obras viárias, obras de iluminação, tombamentos históricos, construção de museus, Museu da Língua Portuguesa, por exemplo, né, que criam um aparato cultural, um ambiente cultural na região mais atrativo para agentes com renda circularem na região, tendo em vista novos investimentos. Daí o que acontece na próxima etapa? Expulsão dos moradores originários por acordos ou por força, como aconteceu no Moinho agora recentemente, o uso da força e um acordo que a gente vai tentar averiguar agora parece não ter sido de melhor qualidade para as próprias pessoas do Moinho. E finalmente a última etapa, a comercialização, o bairro entra na moda, o bairro passa a ser uma área chique e atrativa para investimentos, por exemplo, turísticos e também para agentes de renda mais elevada, inclusive em circuitos culturais. O Moinho, ou a região do Moinho, está dentro desta lógica de gentrificação que prioriza o capital e dispensa as gentes, principalmente quando são gentes mais pobres. Para o Moinho, esse processo de expulsão envolveu violência simbólica e, eventualmente, violência física. Como a gente tem aqui na reportagem do Lab Cidade da FAO-USP, nós temos alguns problemas no processo de negociação do governo do estado de São Paulo com essas populações do Moinho para sua remoção. Quais problemas? Primeiro, o Lab Cidade destaca que 25% dos moradores têm renda entre 0 e 1 salário mínimo. Consequentemente, eles não entram nos programas do governo do estado de São Paulo de acesso a moradias em faixas de renda as mais baixas possíveis. Eles não comprovam renda para entrar nesses programas. E daí o que aconteceria? Eles saem do Moinho, tá? São favelados e saem do Moinho. E vão para onde? Vão para baixo de outra ponte. Mas o governo do estado de São Paulo estava supostamente resolvendo este problema. Resolvendo como? Segundo o Lab Cidade, pressionando os moradores para que eles alegassem renda maior do que a renda que eles têm. E daí aparecem dois problemas potenciais. Primeiro, eles saem da região alegando uma renda que eles não têm. Só que quando eles vão entrar em financiamento habitacional pelo governo do estado de São Paulo para adquirir imóveis, sem a renda comprovada, eles não conseguem o imóvel. Então, de novo, para baixo da ponte. Vamos imaginar que eles estejam no limiar da renda mínima exigida e eles consigam este financiamento. Eles eventualmente não têm renda para sustentar o pagamento do financiamento e entram no circuito de dívidas, prejudicando essas populações pobres mais vulneráveis. Daí então mais um problema simbólico de alta gravidade, a pressão dos agentes do estado de São Paulo para que os moradores do Moinho alegassem uma renda que eles não têm.
Vamos agora para o problema do aluguel social. Então, o governo do estado de São Paulo forneceria um valor de aluguel social para essas famílias do Moinho, mas o valor do aluguel social seria de R$ 800. Na região, a média dos imóveis varia entre 750 e R$ 1.000. E, portanto, eles não teriam renda para alugar um imóvel fora do Moinho. São pessoas pobres que teriam que comprometer a sua própria renda para pagar aluguel. Mais ainda, que imóveis são estes? São imóveis muito pequenos, que mal comportariam uma pessoa individualmente, muito menos uma família, como, por exemplo, imóveis de 25 metros quadrados, e mais em prédios que têm condomínio de R$ 400. Então, a pessoa ganha um salário mínimo. Como é que ela pode comprometer R$ 400 pagando condomínio? Se a pessoa é pobre, então a idealidade é uma forma de condominização barata ou a moradia térrea, a moradia individual, a casa, porque o condomínio onera enormemente a conta familiar. E, finalmente, a gente tem uma ideia de que a favela é um monte de barraco de madeira mal assentado, mal ajambrado, tá legal? Não. A favela tem casas de alvenaria, tem pessoas que moram na favela do Moinho, no caso, há 15, 20 anos ou mais, inclusive atividades diversas. Há 7 igrejas no Moinho, há serviços comerciais, inclusive padaria. A pessoa que estava relatando o problema do tamanho dos imóveis é dona de uma padaria dentro do Moinho. Só que veja, se está dentro do moinho, a padaria também vai ser destruída. A padaria é a única fonte de renda da pessoa, o que coloca mais uma camada de problemas. Tudo isso diz respeito à forma através da qual o governo do estado de São Paulo primeiramente negociou com as pessoas. Vejam que era realmente insustentável a saída das gentes do moinho nessas condições, mas supostamente entrou o governo federal na jogada. Entrou o governo federal por quê? Porque o terreno, como nós vimos há pouco, é do governo federal. O governo federal exigiu do governo do estado de São Paulo que ele não cederia o terreno, ele não autorizaria a remoção das pessoas se não fosse feito um processo dialógico, um processo político de negociação com as gentes do moinho. Daí o governo federal entrou na última hora e tentou viabilizar essa negociação. O governo do estado de São Paulo, vimos, não estava fazendo. E qual foi a negociação final? Ao invés de aluguel social de R$ 800, aluguel social de R$ 1.200. Então, R$ 400 entra a União, mais o Estado com R$ 400, o município de São Paulo com mais 400, R$ 1.200 de aluguel social, mais, portanto, do que aqueles R$ 800 originais. E ainda mais subsídio para a compra de imóvel. É a mesma solução que foi viabilizada para as enchentes do Rio Grande do Sul. Então, é criada uma condição de renda para subsidiar a compra do imóvel. Veja, não é um financiamento, é um subsídio, tá? Este é um valor que está dado para a pessoa poder adquirir o imóvel. E que valor seria esse? O governo do estado de São Paulo entra com R$ 70 mil por imóvel, tá? Então, cada imóvel adquirido, R$ 70 mil do governo do estado de São Paulo e R$ 180 mil de subsídio do governo federal, um total de R$ 250 mil. Melhorou a situação frente à proposta inicial do governo do estado de São Paulo? Olha, melhorou bastante, mas ainda está muito abaixo do ideal. Muito abaixo do ideal por quê? Porque mesmo em R$ 1.200, a gente está falando de São Paulo. R$ 1.200 é aluguel para um imóvel, para uma família morar, novamente, um imóvel pequenininho, né, com uma só pessoa ocupando o imóvel, talvez dê conta, mas para famílias, R$ 1.200 talvez não seja suficiente, em especial na região, voltaremos a isso. Mas imóveis de baixa qualidade e, novamente, em regiões distantes, o que mostra que o problema não foi resolvido. A resolução do problema estaria na reurbanização da favela do Moinho. A solução do problema estaria, como aconteceu em uma proposta do início dos anos 2010, de criar um assentamento, né, no próprio bairro do Bom Retiro, nas imediações para essas famílias. Então nós temos as famílias realocadas na própria região onde elas se encontram originalmente. Aí seria uma solução potencial, mas isso não aconteceu. E por que isso é tão importante? A gente tem aqui
uma passagem do livro Vivendo no Limite, do professor Rogério Reisbart, e ele fala do conceito de lugar. Lugar não é apenas uma localização física. O lugar é o ambiente no qual se desenvolvem as vivências da comunidade. Essas vivências dizem respeito às relações sociais que estão dadas entre essas pessoas. Essas vivências estão dadas junto aos objetos, junto à paisagem do dito lugar, que se transforma numa parte integrante da comunidade, uma materialização da cultura, das experiências de vida inerentes àquela comunidade. Quando você pega cada pessoa dessa comunidade e lança em uma região distante, como é o caso, por exemplo, agora da remoção das gentes do moinho, você está primeiro rompendo estes laços comunitários, rompendo esses laços com o lugar. Segundo, essas pessoas acabam se caracterizando como estrangeiras culturalmente no local para onde elas estão seguindo, no local para onde elas vão ser assentadas. Então você cria estrangeiros dentro da própria cidade de São Paulo. Não é apenas uma questão de ordem teórica, isso se desdobra muito praticamente. Então existem gentes que vão precisar alugar imóveis bem distante da região do moinho, mas são famílias, têm filhos em idade escolar. Nós estamos no meio final do primeiro semestre. O ano escolar está em andamento. Então essa criança vai ser remanejada para qual escola? Essa escola é próxima ou distante da nova área de moradia? Tem vaga nessa escola? Antes a pessoa acessava o serviço de saúde de um posto de saúde relativamente próximo do moinho. Onde é o posto de saúde mais próximo desse novo bairro? Percebeu que todos os vínculos, inclusive os de caráter burocrático, que estavam dados em uma região são rompidos e, consequentemente, há um grau de sofrimento acrescido para essas populações dentro desta lógica de remoção. E ainda mais, o mesmo professor Reisbart nos traz a ausência de autonomia das populações removidas. Ele está analisando nessa passagem a questão, de novo, do estigma da segurança, de que se atribui a ideia de criminalidade às áreas faveladas e, no caso da passagem, especificamente à cidade do Rio de Janeiro. E daí a ideia de poder público, muito bonzinho, garantir a segurança, mas não garante a segurança para as populações faveladas. Garante a segurança para as populações de fora da favela, quando a gente vê a favela como sendo equivalente ao próprio crime. E tem um pano de fundo fundamental dessa ideia, que é não considerar as gentes faveladas como autônomas neste processo de ocupação dos espaços urbanos. Essas gentes são objeto do processo, não são agentes do processo. Houve participação de gentes do moinho agora nessas negociações com o governo do estado e com o governo federal, mas, em última instância, a batida de martelo se dá pelas autoridades públicas e não a partir dessas populações. É o mesmo problema que acontece, por exemplo, em sociologia dos desastres, em gestão dos desastres. É criado um plano fantástico para evitar desastres em uma determinada região. Entretanto, vem uma chuva mais intensa, vem um vento mais intenso e há perdas materiais, há perdas humanas. E por quê? Porque não se colocou no plano um pontozinho talvez menos importante, que são as pessoas da região. Há que se ter as gentes da região participando deste processo, do processo de gestão contra desastres na região, no processo, por exemplo, de urbanização do espaço urbano. Sem isso, nós não temos um processo de fato, efetivo, democrático para a região, com, de novo, apenas o remanejamento dessas populações e um acréscimo de sofrimento para essas gentes que são vulneráveis e tão sofridas. Era isso, alguns aspectos relacionados à urbanização e especificamente à favela do Moinho, a decisão da semana passada de remoção final da última favela do centro de São Paulo. É um assunto complexo, se alguém tiver alguma dúvida, algum problema, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraços para todas e todos e boa sorte.